Mais uma vez mais, quero saudar os santos e a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. O texto que nós outros tomamos por base nessa noite, em que hora fizemos menção, foi o livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo número 5 e 6, vou ler uma vez mais. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Graças a Deus. Chamou minha atenção, meu querido, nesse versículo de número 6, que diz que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Sendo que o Deus de Abraão criou a raça humana. Graças a Deus, estamos aqui em praça pública e vamos falar um pouco sobre os dias de Noé. Queremos falar nessa noite sobre o tema, sobre os dias de Noé. E arrependeu-se o Senhor. No capítulo 1, versículo 1, diz que criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Criou Deus a luz, as estrelas, os astros, um para dominar, para governar a noite, cujo diante de nós estão as estrelas. Não tem ali, mas tinha sua função, a lua, as estrelas, de governar a noite. Tem, durante o dia, a função, o sol, o maior astro, a maior estrela, como assim podemos nós dizer, de governar durante o dia, o sol. E criou Deus o firmamento, criou Deus as águas, a expansão da água, e dividiu. E passando-se os dias, a minha Bíblia diz que cria o ser humano. Diz, vamos fazer alguém segundo nossa imagem e a nossa semelhança, que tenha os mesmos sentimentos. Quando disfarçamos, está no plural. Não era somente Deus, mas Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade desde o início. A minha Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, referente a Jesus, quebrando algumas teses sobre a Trindade. Então Deus vê toda a sua perfeição e diz, vou fazer um homem. O homem com a sua função de adorar. O homem com a sua função de reverenciar. O homem com a sua função de prestar continência, tributo e toda sorte de adoração a Deus. Infelizmente hoje o homem não consegue fazer isso. É tão melhor, parece ser tão mais fácil entrar pelo mundo da prostituição, da destruição. E nós esquecemos que a função do ser humano era tão somente servir a Deus, era tão somente adorar a Deus. Nós tomamos a função daquele que era o maior depois de Deus. Aquele que tinha a função de servir, que era responsável pelo louvor, pela orquestra, pela adoração a Deus. Aquele que chama-se Lúcifer, é anjo de luz. Aquele que era o anjo da adoração, que compôs, que fazia toda a adoração. Mas o mesmo tentou usurpar o lugar de Deus, usurpar a posição de Deus, com seu orgulho. E sai do céu, perde a sua função e Deus diz, agora eu vou criar o homem. É segundo a minha imagem e minha semelhança. Ele vai ter a função de me adorar. Deus cria os céus, cria as aves, os répteis, o gado. E diz, e domine o homem. Domine o homem. Hoje parece que os homens é dominado pela natureza e os animais. Mas domine o homem sobre a fauna e a flora. Domine o homem sobre os peixes dos mares, as aves dos céus e os répteis da terra. Farei eu também uma árvore, cuja árvore tem a ciência do bem e do mal. Ela nos dará o conhecimento do bem e do mal. E vou colocar naquele jardim onde passam os 3 rios, que eu esqueci o nome. Tinha até grifado ali, os 3 rios passaram ali. E Deus disse, de tudo comam, da árvore do bem e do mal, da ciência, vós não tocareis, porque senão morrereis. Mas antes disso, Deus viu que o homem está só, vou criar uma adjuntora, uma auxiliadora, para que esteja dentro de ti, para que não fique só. E cria Deus. E Abraão disse, nossa, essa é uma varoa saindo de mim, então chamarei de varoa. E Deus incumbiu Abraão, que tamanha responsabilidade maravilhosa. E vós, Adão, colocará o nome de todos os animais. Essa ficou a incumbência de Adão. E a geração humana vai passando seus dias. A minha Bíblia diz que todo dia, na viração da tarde, eles comunicavam, se ouvia a voz de Deus. Mas houve um dia que Eva
Com os seus olhos, ela vê uma fruta cuja Bíblia ou teologia não nos revela, não nos denuncia, nem faz menção. Mas ela viu que era agradável aos seus olhos. E era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse que ele não tocasse. Nós, segundo os arminianos, nós temos um dos pontos que ele fala, o livre-arbítrio. Tinha o livre-arbítrio diante deles. A Bíblia nos dá, Deus nos deu esse livre-arbítrio. E Eva, diz a Bíblia, que acha uma coisa maravilhosa, agradável aos seus olhos. Nem tudo que é agradável aos meus olhos, nem tudo que é agradável aos seus olhos, é agradável aos olhos de Deus. O seu olho achou agradável. E seus olhos levam a informação para o cérebro, que é agradável, que é maravilhosa. Por sua vez, o cérebro processa e traz ao coração do homem aquela coisa agradável. Sem contar que a serpente, o diabo em forma de serpente, tentou enganar, instigou, incentivou a fazer aquilo que Deus não queria. Primeiro pecado da humanidade seria a desobediência. Olha, é bonita, come. Ah, mas Deus disse que eu não posso porque não cabe a mim. Há coisas que não cabem a você. Há coisas que não cabem ao homem. Nem tudo que é agradável aos seus olhos é agradável aos olhos de Deus. Eu costumo dizer que o homem não morre, ou o peixe não morre pela boca. Alguns ditados dizem que o peixe morre pela boca. Eu quebro essa tese e digo, o peixe, ele morre. Ele é visgado porque ele vê a isca e aquilo é agradável para ele. E ele vai de encontro. Há coisas que nossos olhos, irmão Ricardo, parece ser agradável. Assim como Davi viu Batseba, segundo a Bíblia, uma mulher linda, formosa, quem sabe um corpo escultural. Sim, escultural. Mas o seu cérebro recebe essa informação que ela é bela. E o mesmo cérebro desse homem dá a informação que ele é rei, que ele tem autoridade de mandar trazer. E por sua vez, seu cérebro leva a informação ao seu coração. E isso chegou ao coração do homem. Quando está na mente, menos mal. Mas depois que chega ao coração do homem, não é bom que chegue no pensamento. Mas muitas vezes não temos o poder de evitar. Mas quando chega o coração do homem, aí é que está. E aquilo chega ao coração, aquela mulher linda, enfim. Resultado, ele caiu. Nós somos fisgados por nosso olhar. Cuidado com aquilo que nós olhamos. Cuidado com aquilo que nossa mente maquina. Cuidado com aquilo que nossa mente, nosso cérebro processa e introduz em nosso coração. Porque uma vez que entra no coração, a Bíblia diz que o coração fala daquilo, a boca fala do que o coração está o quê? Está cheio! Se tiver cheio disso, voltando para o texto. Então aquilo era agradável aos olhos de Eva. Ela comeu, por sua vez, seu marido. E agora eles ouvem a voz de Deus. Nossa! E agora diz a Bíblia que eles se escondem em um arbusto, em uma árvore. E diz Deus, Adão! Eu imagino Deus andando naquele Éden. Adão! Ele, Senhor, eu ouvi tua voz e me escondi, porque vi que estava nu. Senhor, mas quem te disse que tu estava nu? Primeira dispensação foi-se embora. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Eles eram inocentes. Estavam nus, despidos de roupa, não havia. E seus pensamentos eram bons. A primeira dispensação sai, que é a dispensação da inocência. Nós temos 5 ou 6 dispensações. A quinta vai à lei, mas não vamos entrar em detalhe. Agora entra a dispensação da consciência. A sua consciência mostrou que eles estavam em pecado. A sua consciência, o seu cérebro mostrou que eles estavam errados. E disse, vou me esconder de Deus porque eu estava nu. A dispensação da consciência. O pecado agora adentra a humanidade mediante a desobediência. Primeiro pecado. Muitas vezes, quantas vezes nós temos desobedecido a palavra de Deus? O Espírito de Deus diz, não é assim. A dispensação da consciência entra neles. E agora estavam diante de Deus. E como sabemos, todo pecado é uma consequência. Todo pecado não fica impune. São lançados de fora do Éden. Agora, Adão, você vai produzir do seu suor, você vai comer. Vamos só apressar. E você, mulher, agora sentirás a dor do parto. Não será mais como antes. Sem dor, sem tristeza, sofrerão as consequências, punições. A minha Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Essa foi a consequência. Agora, geram 7. E a geração de Adão e de Eva vai crescendo. Chega a Caim. Chega o primeiro homicídio na terra, um com inveja do outro. E no capítulo 6, a minha Bíblia diz que a corrupção cresceu demais.
E viu Deus que a maldade, os pensamentos dos corações dos seres humanos iam má continuamente. Agora chegamos no ponto central. E arrependeu-se Deus de ter criado o homem. Como arrependeu-se Deus? Parece um paradoxo. Parece uma contradição. Deus arrepender-se. No grego, o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Mas nós temos duas informações. Segundo a exegese, no grego, no hebraico quer dizer narrar. No grego quer dizer metamelomai, que quer dizer dor, quer dizer tristeza, quer dizer pesar. Narrar em grego quer dizer dor, tristeza, pesar. Não é o mesmo arrependimento que a raça humana. O arrependimento que eu tenho é uma mudança de pensamento, é uma mudança de plano. Eu me arrependi. É uma mudança de mentalidade. Eu não queria fazer isso. Nossa, eu estou arrependido. Não, meu irmão. Deus não se arrepende do que faz. Não me prove. Livro de Números, capítulo número 23. E versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Deus não arrependeu-se de ter feito nós, a raça humana. Mas Deus expressou esse arrependimento no grego, no hebraico, narrar. Era tristeza, irmão Ricardo. Era um sentimento de dor, de pesar. Meus irmãos, você cria o seu filho no evangelho, da educação, e os mesmos mudam seu pensamento e caem para as drogas. Como você não vai ficar triste? Como Deus não se entristece de ver um humano ceifando a carne do outro, homens defamando, inflamando sua carne com outro homem. Como não se arrepender? Como não ficar triste? Deus não se arrepende do que faz. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, 15 e versículo 19. E também, aquele que é a força de Israel, não mente, porque ele não é homem para que se arrependa. Ele não se arrepende porque não é homem para que se arrependa. Deus não se arrepende do que faz. Mas Deus estava triste. Assim como os dias de Noé, Deus está triste com a raça humana. Porque o propósito de Deus foi criar o homem para o adorar. E não para se degladiar. E não para ceifar sua vida. Para inflamar sua carne com outra carne de outro homem. Ou coisa desse caráter. Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque as suas narinas se agravavam o pecado daquele lugar. Deus não é homem para que minta. Não me prove. Malaquias 3 e 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus é grande. Porque Deus não muda. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus nos ama. Mas Deus tem um plano melhor de salvação para o homem. Deus tem um plano para que o homem volte para o Senhor e venha adorar. Deus não muda não, muda não, meu irmão. Era a expressão de uma tristeza. Narrar, dor, tristeza, pesar. Era uma tristeza, não era arrependimento. Não era essa mudança de mentalidade que nós seres humanos faz e se arrepende. Deus estava triste e Deus continua triste. Tiago 5, 1 e 17, no finalzinho do 17, diz que e não há mudança de variação. Deus não muda e não há sombra de variação. Não há sombra de variação. Ele não muda, meu irmão, mas Deus ainda continua triste. E arrependeu-se Deus de haver feito o homem. E agora Deus triste com a raça humana, o coração de Deus triste com o ser humano e ainda continua triste com nós outros. Diz para aquele grande homem, Noé, porque Noé era justo, 6 e 9 de Gênesis. E estas são as gerações de Noé. Noé que era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé, o único homem justo na terra. Vai agora, Noé. Estou decidido. Vou ceifar a vida humana. Vou ceifar toda a alma vivente da terra. Nós que somos tricotomo, formado por 3 composições. Corpo, essa estrutura. Alma, a sede dos sentimentos. E o espírito é o mesmo que vai voltar para Deus, que é aquele que é o responsável pela adoração. E vós, os verdadeiros, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós temos um espírito. Todo ser humano tem esse espírito para adorar a Deus. Tricotomia. 3. Corpo, alma e espírito. Se meu corpo está contente, é porque minha alma recebe
a alegria de Deus, porque nós o adoramos. O Espírito adora e a alma recebe o gozo de Deus e, consequentemente, o corpo do homem resplandece e torna-se alegre. Mas o homem procurou um caminho contrário. Matar, degladiar-se, comer, beber, casar-se sem casamento. Viver uma vida desregrada, uma vida desenfreada, uma vida totalmente de encontro com o que Deus planejou para a raça humana, o que o homem ainda hoje vive. E o que acontece? Faça agora. Você faz toda a raça humana. Você faz toda a alma vivente. Eu começo a imaginar aquele homem velhozinho pregando e disse, olha, e outra coisa, e serão 120 anos o dia da humanidade. O homem teve 120 anos para crer no que o patriarca falou. 120 anos. Enquanto o Noé pregava, ele pegava as madeiras de gofer. Enquanto o Noé pregava, ia fazendo aquela arca. Eu imagino aquele homem, vai descer um dilúvio aqui. E olha que aquela terra não chovia não, era meio que desértica. Uma terra não muito conhecida por chuva. E diz a Bíblia que muitos zombavam do que Noé pregava. O que hoje nós muitas vezes falamos, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja. Enquanto, meus irmãos, nós fazemos a arca, continuamos pregando. Independente que creia, independente que não creia, vai tirar madeira de gofer, vai pegar o betume para betumar por dentro e por fora a arca, vai pregar e continua pregando. 120 anos. Agora passa-se esse tempo, não é constrói a arca, 300 côvados de comprimento, segundo a Bíblia. 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Eu fui pesquisar quanto equivale um côvado. Um côvado equivale a 45 centímetros, que vai do seu cotovelo à ponta do seu dedo. Então eu, tomando por base essa numerologia, eu fui calcular e vi que a arca, tomando por base esses números, a arca tinha 133 metros de comprimento. Tinha 22 de largura e aproximadamente 13 metros de altura. Um posto desse, se muito der, 8 metros no máximo. Imagine 13 metros passando. Era uma arca imensa. E disse, faça nela compartimentos. E agora imagina aquele homem fazendo uma arca e pregando. E pregando que havia um dilúvio. Assim como nós estamos pregando que Jesus vai voltar. E muitos zombavam. Nossa, dilúvio aqui nessa terra. E os crentes dizem, Jesus vai voltar. Há quanto tempo eu ouço essa historinha? Parece historinha de carochinha. Parece uma mentira, parece uma coisa fictícia. Parece uma coisa irreal. Uma coisa surreal. Uma coisa não existente. Isso é fato. Estamos construindo uma arca, irmão Ricardo. E já estamos nos processos finais. Estamos só betumando. Estamos só betumando, irmão Laércio. Colocando betume para que não entre arca. Porque na arca só entra aquilo que Deus permitiu. Está vendo os betume. Só o betume. Enquanto isso, nós agora, nós seres humanos somos racionais. Mas parece que nesse dia, os animais foram mais racionais do que os seres humanos. Aquilo que era irracional, que não pensa, aquilo que parece não obedecer, obedeceu. E os animais impares entram na arca. Ninguém deu ouvido. Ninguém foi tão racional quanto os animais. Ninguém foi tão obediente quanto aqueles animais. Eles ouviram a voz de Deus, porque Deus tem um domínio sobre o equilíbrio natural. Deus tem um equilíbrio sobre as águas. Deus tem um equilíbrio sobre o vento. Deus tem um equilíbrio sobre o fogo. E aqueles animais entram na arca. Oxalá, se nós ouvirmos essa mensagem e um dia podermos entrar nessa arca. A porta da arca está aberta. Glória a Deus, aleluia. Uma arca extensa, eu imagino um monte de animais. E agora aqueles animais entram na arca. Vamos concluir. E a minha Bíblia diz no versículo 16, no finalzinho do capítulo 7, versículo 16, que o meu Deus, pelo lado de fora, fecha a arca. Ei, Apocalipse 3, capítulo versículo 7, no finalzinho diz que aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi em suas mãos, é aquele que fecha e ninguém abre. É aquele que abre e ninguém fecha. Deixa eu só dizer, depois que Deus fechar a porta da arca, já era. Ei, a porta da arca está aberta. Glória a Deus. Eu imagino aquela raça humana batendo e agora começando a chover. E aquele povo, aquele que não é, disse e é verdade.
batendo Noé, deixa eu entrar. Glória a Deus. Será assim naquele dia? Ei, afastai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. Acabou! Glória a Deus. Deus fecha. E depois que Deus fechar, Glória a Deus. acabou. Verdade. Glória a Deus. A porta da graça está aberta. Aleluia. Eu começo a imaginar aquela raça humana vivente. Vamos entrar na história. Noé com 100 cães, Jafé a sua esposa e suas noras, louvando e bendizendo ao Deus dos céus. E vendo aquela chuva descer com todos aqueles animais e Deus providenciando tudo lá dentro. Chorando, Noé! Acabou! Deus, aleluia. Sentença para a raça humana. Juízo. E a água começa a se elevar, seu irmão Laércio. E o fôlego de vida que um dia Deus nos soprou de nossa narina, o mesmo Deus tirou. Acabou! De Deus. Acabou! Deus, aleluia. Eu começo a imaginar 40 dias chovendo. Eles dentro daquela arca. A arca é o lugar mais seguro, irmãos. A arca é o lugar mais seguro. Glória a Deus. Só está seguro quem entra e permanece lá. Noé, deixa eu entrar e a água eleva-se. O fôlego da vida da raça humana. Toda a alma vivente perde o seu fôlego. E eu começo a imaginar a agonia daqueles morrendo. Eu começo a imaginar no grande dia do juízo. Eu começo a imaginar quando Jesus vem buscar a sua igreja. E agora os corpos, seus corpos na água. Animais, homens, mulheres, crianças. Toda a raça humana. Flutuando. Passa-se alguns dias. Seus corpos putrefatos. Em estado de putrefação. Em estado de decomposição. Acabou. O espírito torna para Deus. A alma. Já foi. O corpo de nada vale. Entra em estado de putrefação, de decomposição, acabou. Mas e a alma? O espírito ainda volta para Deus. Mas e a alma? Eu imagino Noé pela janela daquela arca olhando. Meu Deus. Tudo porque não ouviram o que eu falei. Nós temos a oportunidade de dar ouvido o que é anunciado, o que é pregado hoje. Para que não cheguem como esses dias. Temos esta oportunidade. Eu imagino Eva, muito antes, Adão com oportunidade, sem pecado, dispensação da inocência, quando se esconderam diante de Deus. Não adianta, meu irmão. Vou me esconder, não adianta. Hebreus 14, 13 diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós vamos prestar. Um dia vamos prestar conta. Hebreus 14, 13. Todas as coisas são patentes e nuas aos olhos daquele com quem um dia nós havemos de prestar. A oportunidade era grande para eles, mas preferiram rir e zombar. A oportunidade ainda é grande hoje, mas é melhor rir dos crentes. Ouço os crentes falar muito isso, mano. Rapaz, eu desde guri escuto isso, mas Jesus não volta não. Que os crentes falam besteira, mas... não, meu irmão, vai voltar. Não é, parece que é louco, vai ter dilúvio. A terra não chove, não é? Como vai ter dilúvio se a terra não chove? 120 anos foram o tempo que Deus deu para eles decidirem. Deus ainda tem poupado nossa geração. Deus tem nos dado a oportunidade. Mas a arca está sendo construída. Está nos retoques. Estamos só betumando. Sabe aquelas brachas para não entrar água? Só estamos betumanos. Betumando. E daqui a pouco vamos colocar os animais. Daqui a pouco vamos colocar aqueles que querem entrar. Glória a Deus. E a porta que Deus fecha, meu irmão, ninguém abre. E fechou Deus, acabou. Depois que Deus fecha a porta da graça, já era. Lucas, capítulo número 13, versículo número 24. Porfiai, no grego, quer dizer lutai. Lutai. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. A porta está aberta. A porta da graça está aberta. Porfiai, lutai no grego. Para entrar pela porta estreita. Porque eu vou dizer, muitos procurarão, mas não poderão entrar. A porta da graça está aberta. A porta da arca
foi fechada. E depois que Deus fechar essa porta da graça, acabou. Acabou. Só para concluirmos, irmão. Foi tempo suficiente. Tempo suficiente para o ser humano pensar. O caminho é estreito, mas esse mesmo caminho estreito é que conduz. Esse mesmo caminho é um meio. Esse mesmo caminho é um veículo. Esse mesmo caminho é que direciona. É o que faz-nos trafegar para um dia morarmos com Cristo. A porta da graça está aberta. 120 anos pregando. A porta ficou aberta durante muitos dias. E os animais irracionais foram mais racionais que os seres humanos. Pensaram, vou entrar porque senão vou ser ceifado no dilúvio. Não precisou Noé correr feito um louco atrás deles. Não! Eles obedeceram a voz potente de Deus. Aquele que tem domínio sobre o vento, que é calma a tempestade. Aquele que tem domínio sobre a água e anda pela água. Aquele que tem domínio sobre o fogo e não deixa Mesaque, Sedaque, Abednego se queimar. É o mesmo que tem domínio sobre os animais. Que faz corvos levar comida para Elias. Eles foram racionais, obedientes à voz de Deus. E nós, seres humanos, não conseguimos ser racionais e obedientes à palavra de Deus. A obediência foi um veículo para poupar da sentença e do juízo de Deus. A obediência, irmão Ricardo, é um veículo para poupar-nos da sentença e do juízo de Deus. Isso faz me lembrar Ló, rapidamente pregando isso. Bora, meu genro, bora, porque zombaram. Os genros de Ló zombaram de Ló. Os anjos, vamos perder tempo não. Puxaram eles a família pelo braço e tirou da cidade de Sodoma e Gomorra, onde Deus destruiu. Preferiram zombar. E questionou Abraão, Senhor, mas se tiver 50 justos, Abraão, pelo amor dos 50 eu não destruo. Senhor, agora você é ousado, mas se tiver 40, Abraão pelos 40, pelos 30, mas não tinha, só tinha a família de Ló. E os genros zombaram de Ló. Zombam de nossas pregações. Foi muito relâmpago, não houve muito tempo. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então puxaram, o anjo de Deus puxa a família de Ló. A volta, a destruição, tudo é iminente. Só para concluirmos, capítulo número 24, versículo de 37 ao 39 de São Mateus diz: como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Versículo 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, se prostituíam, matavam, roubavam, pintavam sete. E Noé pregando, e a igreja pregando. E não perceberam. Noé entrou na arca e não perceberam. E o dilúvio veio e os levou. E a igreja, assim, olha só a ilustração, veio agora. E assim também será no dia do Filho do Homem. Até que a igreja foi arrebatada e não perceberam. E a igreja foi levada por Cristo. Será dessa forma. Não perceberam. Não irão perceber no dia do arrebatamento. E veio o dilúvio. Assim será na vinda do Filho do Homem. 120 anos foram o suficiente para o homem ponderar, matutar, cogitar, pensar, decidir, aderir. O que o homem de Deus proferiu, mencionou e pregou. Nós temos esta oportunidade de aderir, de aceitar a mensagem de Cristo. Deus nos ama. Deus ama toda a humanidade. Todos nós somos criaturas. Criaturas. Muitos são criaturas. Somos criados pelas mãos de Deus. Deus nos ama. Porém, esse narrar em hebraico ainda está diante de Deus. Esta dor, esta tristeza, este pesar está diante de Deus. Arrependeu-se Deus. Entristeceu-se Deus
Quando erro-se Deus, pesou em Deus isso. Deus não se arrependeu de ter criado um homem. Não. Mas Deus entristeceu e Deus está triste com o que o homem procurou. Procurou trilhar caminhos contrários do que o adorar. Procurou andar por caminhos desagradáveis do que agrada a Deus. Este narra, em grego, em hebraico, ainda está diante de Deus. Este metamolai está diante de Deus, esse em grego. Grego e hebraico. Entristeceu-se. E se arrependeu-se, quer dizer que Deus entristeceu, porque Deus não erra. Deus não se arrepende. Deus entristeceu-se com a humanidade. E Deus continua triste com nossas atitudes. Mas Deus nos ama. Deus tem um projeto maravilhoso para todo ser humano. Deus tem um projeto para cada um ser humano. Deus nos ama. Eu posso falar com toda a convicção. Deus ama todo ser humano na terra. Deus nos ama. Porém, Deus requer uma coisa. Que nós nos afastamos daquilo que não agrada a Ele. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus nos ama, meu querido. Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Agora que nós possamos dar ouvido à mensagem de Deus. Que nós possamos ser tão racionais quanto aqueles animais. Possamos ser tão racionais quanto aquele povo diluviano. Aquele povo da época noética. Que nós possamos dar ouvido e adentrarmos nesta arca. Porque um dia Deus vai fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meu irmão, nessa noite ainda queremos aproveitar o ensejo, o momento, a oportunidade e fazer um convite que comumente nós outros fazemos. Aquele que ouviu a palavra de Deus, que o próprio Deus em nossas vidas tem ministrado. Queremos convidar aquele que aderiu à mensagem, que a mensagem, quem sabe, tocou no coração, quem sabe diz, de fato é isso que Deus tem para o homem. Queremos convidar para aceitar a Cristo como seu Salvador. Se alguém foi tocado pela palavra, tocado pelo amor de Deus, que possa nessa noite aqui, estaremos orando, estamos convidando. Mas se porventura não quer vir, mas em sua casa, chama o irmão, a gente ora, apresentamos na igreja. Mas neste momento nós convidamos aqui alguém que ouviu essa palavra, a palavra de Deus, e se quer porventura aceitar a Jesus, o momento está aqui, estamos abrindo esse espaço para isso. Que nós não possamos envergonhar de Cristo, porque Cristo não se envergonhou, pelo contrário, morreu por nós. Morreu por nós. Mas, se não tem, amanhã na igreja Assembleia de Deus, a partir das 7 horas, haverá culto, é o culto de missões. Eu convido desde já todos que ouviram, e ainda mais agradeço por pararem, ouvirem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que todos que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Desde já agradeço todos que pararam, todos os amigos, crentes, demais outros que pararam para ouvir. Agradeço desde já em nome de Jesus, que Deus continue falando nos seus corações e tenho certeza que essa palavra que Deus ministrou vai estar inserida em vossos corações. Mas a oportunidade é essa. Amém? Estão convidados amanhã a partir das 7 horas, todos. Se não tem ninguém, eu já quero passar para o nosso diácono que estará fazendo o encerramento do culto. Graças a Deus, meus irmãos.